Ainda não. Olá, gente, boa noite, tudo bem? A gente teve um pequeno atrasozinho aí na nossa live, né? Porque, infelizmente, conexão acontece, né? Faz parte também com essa chuva, mas a gente já está aqui para a gente poder dar início, né? Desde já eu agradeço, né, a Yorimar por ter aceitado o convite para estar com a gente hoje aqui nessa noite, né? Trazendo esse assunto tão importante, né? Que é falar sobre a força da mulher na política e também já lembrar, né, e deixar também a minha saudação a todas as mulheres negras, né, porque hoje é o dia delas, é o seu dia também, Yorimar, parabéns, tá bom? Obrigada. Nessa luta, força, né, sabemos, né, das batalhas diárias, então a gente está aqui hoje para a gente poder estar discutindo políticas públicas, trazendo informações, falando sobre aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Então, eu vou deixar aí para você se apresentar, falar um pouquinho de você, e aí a gente vai dando continuidade ao nosso trabalho. Fique à vontade. Ok, boa noite a todas e todos que estão aí acompanhando essa live. Boa noite também, Jéssica. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade aqui de estarmos, né, nesse espaço, né, para debater um tema que é tão relevante acerca da representatividade das mulheres no ambiente político. Eu me chamo Iorimar Santana, sou aqui de Alagoinhas, pertinho aí de Entre Rios, não é? Sou graduada em Direito pela UNEB de Camaçari, também sou escritora, bem como poetisa. Gosto de escrever meus versos, textos. Quem quiser, vai lá no meu Face ou no meu Instagram, Iorimar Santana, que lá vocês vão ver acerca do que eu, enfim, posto, né? Acerca das reflexões que eu sempre trago, enfim. E está aqui hoje, não é? Sendo que hoje, 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, bem como o Dia Nacional da Mulher Negra e também de Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola, mulher negra, né, que historicamente lutou contra a escravidão lá na região do Mato Grosso. Então, além de ser um dia que a ONU instituiu a nível internacional como o dia de nós lembrarmos da mulher negra, latino, americana, bem como caribenha, também é o dia aqui no nosso país de nós lembrarmos da representação da mulher negra e dessa em especial, que é Teresa de Benguela, aquela que teve uma representação na luta contra a escravidão. Porque, infelizmente, muito do que se mostra na história é o quê? Fala-se sobre a escravidão, sobre a colonização, dentre outras coisas, mas existem muitas personalidades negras que lutaram contra a escravidão e que não são abordadas na hora de falar da história. Então, é bom que a gente lembre que nós temos que estar atento acerca da história do povo preto a partir da referência dos próprios negros, e não de quem contou, mas de quem vivenciou, entende? E assim, no âmbito geral, falar de mulheres também é muito importante, porque, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que ela é dominada historicamente pelo patriarcado, não é isso? Bem Uhum. como pelas práticas machistas, Sim. e atualmente
bem como ao longo de toda a história, nós, mulheres, somos vítimas de diversos tipos de violência. Violência doméstica, violência sexual, violência de gênero, são vários os tipos que atingem, não é? Então, a gente tem que estar falando, quando você traz o tema a força da mulher na política, justamente porque, infelizmente, nós ainda somos subrepresentadas no meio político, não é? Verdade, Então, a gente verdade. tem que ver se a mulher ela está à margem da representação, se ela está à margem da criação das políticas públicas, como é que nós vamos propiciar uma sociedade melhor para nós, mulheres? Tanto que eu estava aqui lendo antes da gente entrar aqui, justamente sobre o quê? Sobre as cotas para candidaturas de mulheres, não é? Justamente pelo quê? Tem alguém aqui perguntando, só uma pausa, onde é a live que ela não está achando? Deixa eu botar aqui. No Facebook, quem sabe faz ao vivo, de Jéssica Com Sena, que estou certeza. perguntando aqui. Eu Deixa não eu ver tô... se no meu, se tem como eu mandar o link, porque eu não consegui encontrar ainda o link de sua live. Mas, enfim, continuando enquanto eu envio aqui para quem quer entrar para ver a nossa live, né, Jéssica? Porque é bom que outras pessoas queiram entrar para a gente ter esse debate. Se der para você mandar para mim o link, Jéssica, pelo Zap, caso dê aí, porque eu não estou ainda vendo aqui no meu aplicativo. Estou Enfim, tentando aqui. então, Pode assim, falar. nós, não é? Como eu já vinha dizendo antes, ainda somos subrepresentadas, não é? No meio político. E aqui eu estava olhando no site Terra, não é? Onde tem algumas notícias, uma que foi nos dada em fevereiro deste ano, justo falando sobre as eleições deste ano e mencionando sobre as cotas, não é porque você sabe que os partidos eles Sim, têm essa obrigatoriedade por lei de terem mulheres sendo lançadas como candidatas, não é? exato, Só que exatamente. aí o que acontece? Há alguns probleminhas para tentar burlar essa obrigatoriedade da lei, como o fato de usar mulheres como candidatas laranjas, Isso, só para que o partido tenha como estar ali no pleito, então põe aquelas mulheres ali como candidatas, mas não dão subsídio para realmente efetivarem uma campanha, entendeu? exato. Política. Então, é isso que também devemos estar atentos. Entender também, como diz aqui, que o quê? Segundo o IBGE, 51,9% da população é constituída por mulheres. Mas, infelizmente, nesse espaço político, nós ainda somos bem poucas. Há uma inexpressiva ainda participação. Ele traz aqui dados que em 2018 o número de mulheres na Câmara de Deputados, né, dentre 513 parlamentares, era apenas de 15%. Então, ainda é pouco. Verdade. Traz ainda que no ano de 2016, né, nas últimas eleições municipais, somente 11,6% foram de mulheres eleitas para serem prefeitas. Então, quando a gente vê dados como esses, a gente tem que se questionar por que não mulheres representando mais? Por que não mulheres ativamente mais participando como vereadoras, prefeitas, enfim, não é? Então, é Verdade. algo a ser sempre pensado, porque nós sabemos que, até do ponto de vista histórico, o direito ao voto
também já foi conquistado bem depois. Então, mulheres, no ordenamento jurídico antigo, elas eram tidas como relativamente incapazes. Era sob a guarda do esposo. Uhum. Tinham que agir conforme a autorização do esposo. Então, quando a lei já abre espaço para que essas mulheres tenham direito ao voto, ao sufrágio, não é isso? Então, a gente pensa o quê? Foi um passo dado. Só que Uhum. dentro desse passo ainda há muitos outros até hoje que temos que dar. Sim. E entender também que nós mulheres, e todos de modo geral, temos que ter em mente que o voto, bem como esse direito político de estar ali candidato, enfim, é um direito de exercício à cidadania, mas ao mesmo tempo também traz deveres. Uhum. Então, outra coisa que é bom falar, que foi até algo que eu estava numa outra live há 8 dias, falando sobre política versus politicagem. Uhum. Enquanto não se tiver consciência de que precisamos de representantes para atender às urgências da nossa sociedade, para atender ao que a democracia de fato pede, nós também não vamos ter mudança no campo eleitoral e político, Isso. porque tem muita gente que, ao invés de estar visando políticas públicas para promover igualdade, bem como várias coisas boas para nós enquanto povo, tem muita gente preocupada com assistencialismo, com troca de favores. E isso também corrompe nosso processo eleitoral, bem como inviabiliza que mulheres, negros, LGBTs, dentre outros, que precisam ter mais representação nesses Uhum. espaços, eles acabam não tendo, porque também existe uma predominância de uma elite, de Uhum. uma criação, de manipulação e de dominação daquele espaço de poder através dessas eleições, do voto, enfim. E, enfim, de início, o que eu falo é isso, né? O que eu trago aqui. É verdade, Yorimar. É muito interessante, né, tudo isso que você abordou, porque é como se a gente estivesse em conexão, né? Porque eu fiz umas anotações hoje mais cedo, que foi Sim, do Folha de São Paulo, né, que estava falando exatamente sobre isso. Tem 3 dias até que eles fizeram uma publicação no YouTube, no canal que eles têm, que eu estava acompanhando, que estava falando sobre um projeto que chama Mulheres Eleitas. É um sim, projeto bem interessante, né, que eles estão abordando mulheres de diversos estados, cidades, enfim, da América Latina em si, e buscando informações e descobrindo, né, como é que funciona toda essa parte política das mulheres em cada localidade. E exato. eu tinha feito essas anotações, né, de que 15% dos parlamentares são mulheres, né? Quer dizer, um congresso que só tem 15% dos parlamentares são mulheres. Né? Também tem uma atualização que eles falaram também que dentre 30 só existe apenas uma governadora. Né? Então a gente já sente que é uma pancada muito grande, né? E sabemos que nós mulheres temos capacidade o suficiente para atuar na política, no mercado de trabalho, em qualquer lugar, porque Com certeza. a gente tem a mesma capacidade de inteligência e de aprendizado como os homens. Então ainda existe muito, né, essa questão de que a mulher ela é a mulher do lar, é o segundo, digamos assim, que é como se ela fosse um segmento do homem. Né? O homem está ali, a Sim, mulher ela vem apenas seguindo. Né? Mas a gente tem que entender que as coisas elas vão mudando, vão evoluindo com o passar do tempo. Né? E o empoderamento ele vem disso, da evolução da pessoa. Né? O empoderamento exato. ele vem da evolução daquilo que a gente é. Né? Então, quando a gente fala de empoderamento, a gente não pode dizer que é só você
ter um cargo bom ou algo do tipo, mas você se empoderar mesmo, você mostrar para que veio, você dizer que você tem força, que você tem poder, que você tem palavra e que você tem uma militância, né? E, Como eu... e eu ainda digo mais, Uhum. Jéssica. Quando a gente fala em empoderar, a gente tem que pensar na coletividade. Isso. Porque muitas vezes, quando a gente está numa luta como essa de hoje a gente fala sobre o Dia da Mulher Negra, ponto. Mas não é simplesmente a título de figuração, é porque há Uhum. uma luta e um propósito acerca de instituir um dia onde a gente lembre da mulher negra de modo específico, porque Isso. ela, além de ser atingida pelo machismo que já atinge a todas indistintamente, no nosso caso, nós ainda temos que sofrer com as violências de cunho raciais, de cunho Isso. racial, com o Verdade. racismo. Então, Verdade. quando a gente fala sobre empoderar mulheres, sejam elas negras ou não, também é num plano amplo, sabe? Quando você, assim, exemplo, no caso, você hoje pleiteia chegar no cargo de vereadora, Uhum. mas quando você estiver lá, você tem o interesse de uma coletividade para representar Isso. naquele poder legislativo do seu município. Uhum. E enquanto mulher e ativista pelos direitos dos LGBTs, você ainda tem uma causa mais específica, que é a de incluir esse grupo que é totalmente relegado ao longo da história também, Uhum. Sim, né? muito. Então, temos que pensar sempre numa visão estrutural, né? Dessa coisa de Isso. se empoderar, mas entender que a gente tem um sistema para desestruturar ou para reestruturar. É Que verdade. sociedade é essa que a gente precisa transformar? Quando a gente fala de estrutural e de institucional, é porque, ou seja, se hoje nós estamos aqui dizendo que as mulheres ainda são subrepresentadas no âmbito político, é justo porque fruto de um machismo institucional também e Sim, sim. social, entende? Então a gente tem Uhum. que desconstruir socialmente, principalmente através da educação, instruir para que as pessoas entendam que esse exercício do direito à cidadania é para todas e todos, e que a Sim, ocupação e representação nos espaços tem que respeitar a diversidade e as subjetividades de cada um. com É isso certeza. que eu É proponho verdade. aqui. Verdade. E também assim, Orimar, nós mulheres, né, precisamos cada dia mais nos impor, né, e dizer Sim, não, eu sou mulher, eu sou mulher, eu mereço respeito, eu exijo respeito, na verdade, sim, né, e dizer não. Um exemplo, aqui no município de Entre Rios, há muito tempo não se vê uma mulher na Câmara de Vereadores. A Câmara de imagina. Vereadores é composta por 13 vereadores. Não tem mulher. E já faz um bom tempo que não se vê uma mulher na Câmara. Mas toda eleição tem mulheres concorrendo, né, para entrar na Câmara de Vereadores, mas ainda não conseguiu a oportunidade de entrar. E um ponto muito importante que você mencionou e que eu defendo é que mulheres elas têm que entrar no âmbito político na intenção de lutar, sabe? E lutar para disputar como os homens. Não no sentido de cumprir uma cota, sabe? Eu mesmo fico indignada. Você chegar uma pessoa e dizer, não, eu vou entrar no partido para cumprir a cota lá e se der, deu, se não der, não deu. Não, não existe Mas isso. é justamente isso, porque quando a lei traz essa questão das cotas para candidaturas de mulheres, é justo porque nossa sociedade ainda está tão retrógrada que a Uhum, gente tem que instituir mecanismos para obrigar que deem visibilidade para mulheres. é Ou verdade. seja, espontaneamente, naturalmente,
os homens ou outras, ou as próprias também, Sim, mulheres, não sim. estão conscientes a ponto de entender a todas e todos devem ser oportunizado esse espaço. Verdade. Então, por isso que nós temos que ter, e ainda assim, você vê que mesmo tendo uma lei que obriga que exista candidaturas, aquele número mínimo, né? De Uhum. 30%, de 30%, né? 30%. Que é o mínimo, e 70%, que é o máximo. Tem que estar ali referente a gênero. Só que Uhum. é isso. Se fizéssemos as coisas, né, com uma consciência social de que é para todas e todos, não iríamos ter que ter essas discussões diversas, né? Verdade. E também aquela questão de que as mulheres é a maioria, né? Sim, Nós mulheres como eu somos disse aqui maioria. no início, Então, segundo o IBGE, 51,9% da população é constituída por por mulheres, mulheres. só que nós Mas ainda somos subrepresentadas. Pois é, mais um motivo para as mulheres entrar na disputa para ganhar e ocupar os seus espaços, né? Porque Exatamente. precisa-se de mulheres que defendam as mulheres negras, mulheres que defendam o movimento LGBT, mulheres que defendam o movimento feminino em si, né? Porque infelizmente a gente ainda está preso ao machismo, né? De que mulher ela tem que ser, como eu falei no início, né? Ela tem que estar ali do lado do homem, colada com o homem para fazer as coisas que o homem vai dizendo que tem que ser feito. E nós, mulheres, temos potencial e capacidade para fazer as coisas. Sabe? A gente tem uma sensibilidade maior, né, Também. de poder ver as coisas de uma forma mais ampla e de poder fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo sem se perder no caminho, né? Então, Verdade. é uma forma de mostrar que as mulheres, ela ocupando espaços políticos, ela vai poder desconstruir muitas ideologias machistas de que mulher não pode isso, de que mulher não pode aquilo. Eu até postei um card recentemente, né, de comentários machistas que nós mulheres escutamos todos os dias, né? E que a gente precisa ir desconstruindo isso aos poucos, e isso só vai ser possível quando nós mulheres decidimos entrar mesmo de cabeça no âmbito político e dizer, não, a gente entrou para a gente representar, porque a mulher Sim. precisa ser cada vez mais representada. Eu até comentei ontem na live que você vê até nas televisões, hoje já diminuiu mais. Mas Ouvi você falando assim. há um tempo atrás a gente só via mulheres negras como cozinheiras, né, como empregadas, como esses cargos abaixo, né, como se, não, vai ter um cargo de empregada, vamos botar uma mulher negra para representar. Então você Sim. vê que hoje as coisas estão mudando ainda aos poucos, ainda existe, claro, mas as coisas estão mudando aos poucos. Então significa que a mulher ela tem capacidade de chegar onde ela quiser, onde ela puder e mostrar, não, eu posso e eu vou conseguir, sabe? Então a gente precisa dessa representação, a gente precisa que a mulher, ela cada vez mais ela se empodere e ela pegue e diga, eu não quero cumprir cota, sabe? Eu estou aqui para disputar, como todos os homens, e para poder chegar na Câmara e mostrar os nossos valores, os nossos ideais, desenvolver projetos, né, políticas públicas voltadas para as mulheres, para a saúde da mulher, para a questão da violência também contra a mulher, que as mulheres cada vez Sim. mais vem aumentando o número de violência contra a mulher, principalmente nesse período de pandemia, né, onde as mulheres elas estão em casa, como de costume, mas porém os homens eles estão ficando mais tempo em casa. Então, o agressor ele está tendo mais tempo e mais acesso a essas mulheres que ficam em casa, seja esposas, filhas, mães, enfim, né? Elas estão mais tempo em casa com seus agressores e não estão podendo, como eu vi passar no jornal, as ligações mesmo para fazer denúncia diminuíram, caíram bastante. Por quê? Porque ela não está tendo espaço para poder ligar. Então ela não Inviabiliza. está, não tem como, sabe? Ela está em casa, o agressor está em casa, ela não tem como pedir um socorro, pedir uma ajuda. Então a gente vê que vem crescendo o número de violência contra a mulher e é por isso que as mulheres elas têm que se colocar mesmo de pé firme e lutar cada vez mais por nós para que isso venha diminuir, né? Você vê que é uma coisa que a gente vem passando de geração por geração e a gente precisa
ter uma queda em relação a isso. Né? A mesma coisa vem para a questão também do movimento LGBT, que é um movimento que eu defendo, que eu faço parte da militância, porque eu sou mulher e também sou lésbica, então eu já sofro o preconceito dobrado. Exato. Né? O preconceito Além dobrado. de você sofrer com o machismo, sofre também com a lesbofobia, não é? Exatamente. A questão da sexualidade que pesa muito, né? Porque os homens, eles têm a questão do machismo e tem a questão também do assédio pela mulher ser lésbica, pela falta de respeito, enfim, dentre várias situações que a gente vem passando e que precisa cada vez mais aumentar o número de representações para que a gente possa desconstruir essa ideologia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi uma notícia, uma enquete que eu vi, só que eu me esqueci o nome agora, que esse ano de 2020 vai bater o recorde de candidaturas de mulheres LGBTs. Eu disse, poxa, isso é muito gratificante, porque a gente vê que as mulheres elas estão se empoderando e estão entendendo que ela tem um lugar dela, ela tem voz, ela tem voto, né? Porque a partir do momento que a gente conquistou o direito do voto, a gente já está ali para dizer, não, agora a gente vai lutar cada vez mais por nós, para a gente poder mostrar para a sociedade que a gente tem força e que a gente vai construir aquilo que a gente necessita para que o município ele possa crescer também. Né? Porque o município ele cresce também quando você tem representações. Uma Câmara de Vereadores ela não pode ter, no caso daqui são 13 vereadores, ela não pode ter 13 vereadores que não tenham um segmento, sabe? Que não tenha uma representação, seja de negros, seja de quilombola, de mulheres, né? de crianças, de agricultura. Precisa ter uma representação, porque quando se tem uma representação, a gente alcança mais rápido, né? A gente alcança mais rápido a conquista de projetos, né? E ganha mais visibilidade do movimento que defende, entende? Sim. Na verdade, Jéssica, muito bem, não é colocado tudo aí que não é você traz. Quando a gente entra nesse assunto em que estamos aqui, eu lembro do que Flora Maria disse em uma das últimas lives que eu participei lá com Jússi Cardoso, né? Que quando a gente discute acerca disso aqui, mulheres negras ou não, temos 3 eixos estruturantes: raça, classe e gênero. Então, isso entra também no campo político: raça, classe e gênero. Ainda que digam, tudo racializa as coisas. Sim, ainda que biologicamente todos sejamos seres humanos, mas nesse sistema de criação social de poder, infelizmente, o homem branco colonizador explorou outro povo, que no caso foi o negro. Infelizmente, nesse sistema social, ao longo da história, mulheres foram subestimadas. Como eu disse lá atrás, eram tratadas como relativamente incapazes. Então, hoje, não é só a gente se erguer por nós mesmas, mas a gente precisa de representação, acima de tudo, para que o poder público pense em políticas públicas para as mulheres em suas especificidades, porque somos muitas, negras, trans, lésbicas, enfim, cada qual dentro do seu contexto e com necessidades peculiares, mas, acima de tudo, com direitos que não devem ser violados, negados. Então, a gente tem que entender que hoje nós temos políticas públicas, muitas vezes, ineficazes, inócuas, não é? Só naquele campo simbólico. Existe uma lei tal, existe uma, sei lá, campanha tal. Pronto. Exemplo, nós agora temos uma excelente campanha, né, do X vermelho. Sim. Mulher que esteja sofrendo violência doméstica, caso não tenha como ligar, falar, vá até uma farmácia e apresente a sua mão com uma cruz vermelha, para que lá aquele
funcionário ligue ou dê algum direcionamento. Só que, infelizmente, na estrutura pública, há muitas delegacias especializadas que estão com déficit por falta de funcionário que possa dar aquele devido atendimento, falta de servidor. Muitas vezes não é tão simples para uma mulher sair e ir lá mostrar aquele sinal vermelho, sim, liga para a polícia. Ela vai lá, muitas vezes é até minimizada. Ah, isso aí foi só uma simples briga, não, isso passa, é coisa de marido e mulher, não se mete a colher. Tantas famoso ditado, né? Quando eu digo que muitas coisas, infelizmente, não é só pela nossa força de se erguer e querer fazer, mostrar, é porque a gente precisa desestruturar socialmente aquilo que causa machismo, preconceito, e isso tem que ser uma consciência coletiva, social, acerca dessa importância. Outra coisa, agora que nós estamos, né, nessa época, a maioria em casa. Além do aumento do número de casos de violência, há outra coisa também que algumas mulheres já têm se queixado acerca da sobrecarga, que aumentou dentro de casa, porque socialmente existe uma ideia de afazeres domésticos para mulheres. Responsabilidade com filho, prato, enfim, tudo. E aí, muitas vezes, tem aquele esposo lá deitado assistindo um jogo, arrotando, comendo, destruindo tudo, o menino que sobe, que desce, e ela para dar conta de tudo. Isso vem de quê? De um pensamento patriarcal, machista, de que existem atividades específicas para cada gênero. Sendo que o homem, se ele mora numa casa, se ele vive com a sua esposa, companheira, seja lá quem for, ele tem que ser um ser funcional, como qualquer outro que more na casa. Todo mundo tem que ter aquela consciência. É minha mãe, não é a escrava. É minha esposa, não é a minha empregada. Então, são nessas mínimas coisas, desde o seu convívio familiar até quando sai para essas outras áreas, social, política, dentre outras coisas. Me ouve, Jéssica? Travou. Travou agora, gente. Será que Jéssica está me ouvindo? Travou, travou, travou. Jéssica? Deixa eu ver aqui.
Agora eu não tô vendo você. Deixa eu ver se, pronto. Tô te vendo e tô te ouvindo. Pronto. E agora você também me ouve direito? Tô ouvindo, tô ouvindo. A internet Pronto. minha que caiu aqui. Ah, ótimo. Pronto. Vê se já entrou de novo lá. Deixa eu ver aqui. Tô esperando aqui. Vai ser no mesmo link que tava, né? Isso aí, no mesmo que a gente estava. Pronto. Pronto. Então, olá, gente. Pronto, gente. Desculpa aí, foi porque a internet infelizmente caiu aqui, mas a gente já conseguiu se reconectar. Pode continuar, Yurimar, de onde você estava falando. Sim, nós paramos em que parte, né? Paramos no ponto, enfim, que nós estávamos falando sobre esse tempo agora de pandemia, né? Como as mulheres têm sido atingidas tanto pelos casos de violência doméstica, quanto pela sobrecarga no âmbito familiar, né? Dentro de Uhum. casa, fazendo de tudo, enfim, humano. E dentro da sua diversidade, das suas subjetividades, ela Uhum. deve também estar representada e se sentir amparada por esse Estado, por esse município, por esse país que deve conceder a ela representação política, bem como em outros espaços e outras instituições. Verdade. Verdade, Yurimar. Como você estava conseguindo me ouvir, né? Uhum. Pronto. Você estava falando aí dessa questão das mulheres em casa, me fez Sim. lembrar também de uma reflexão também em relação assim, essa questão das mulheres ficarem em casa e se sentirem não, estar sendo sobrecarregada, na verdade, né? Pelo fato de fazer várias coisas, de cuidar do lar, dos filhos, do marido, etc., ela acaba meio que deixando também a sua autoestima de lado, né? E isso aí já Verdade. influencia na questão da saúde psicológica, né? Sim, com Porque você certeza. vê que muitas mulheres elas deixam de se amar, né? Elas deixam de cuidar de si, elas deixam de cuidar da sua autoestima para poder se manter naquilo ali, daquela obrigatoriedade de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos. E nisso ela vai deixando o tempo passar, as mulheres elas vão envelhecendo e se dão conta que a sua autoestima fica lá embaixo e isso afeta o psicológico. Como você vê, o índice só tem aumentado de depressão, né? Que às vezes tem muitas mulheres, elas sofrem caladas, né? Elas não vão chegar para sua família e vai dizer que está se sentindo sobrecarregada de ter tantas coisas para fazer e aquilo vem afetando o seu psicológico e a sua autoestima. Então, ela guarda aquilo para si e isso vai gerando, né, uma mágoa dentro dela e isso influencia na sua saúde, isso influencia no psicológico e muitas, até a maioria das vezes, acaba cometendo o ato de suicídio, acaba levando, né, a esse ato por achar que a solução vai ser essa. Infelizmente, é algo que a gente sabe que é real, né? Porque a gente sabe que a autoestima também é uma coisa que influencia muito na vida das pessoas, né? E na maioria das vezes as mulheres, muitas delas, elas estão em casa tendo toda essa obrigação e às vezes elas não são reconhecidas pelaquilo que elas fazem. Elas não ouvem assim, elas não ouvem elogios daquilo que elas vêm fazendo, elas não ouvem nada que dê, sabe, que ela se sinta feliz, sabe? Ela não ouve um reconhecimento da pessoa chegar e dizer, poxa, você está assim, vem fazendo tanta coisa e tal. Então, tudo isso influencia também, né? E acaba acarretando outros tipos de problemas. Então, é importante a gente ter um olhar sensível para esse tipo de situação, porque as mulheres elas precisam ter essa atenção para que elas venham se sentir melhor também no sentido como pessoa, né? Que elas possam se amar pela pessoa que ela é e que elas possam também transmitir isso para as pessoas em volta. Tem mulheres que a gente olha na rua e já vê a cara da tristeza no semblante delas porque elas não estão felizes daquela forma que elas estão vivendo, porque elas não são nem reconhecidas pelaquilo que é destinado como obrigação dela de fazer, sabe? E eu ainda digo mais, acerca desse ponto de autoestima,
não só pela falta de ajuda e de reconhecimento de quem está por perto, mas o que afeta também a nossa autoestima, além dessa relação, né, familiar, que pode também ter isso, é do ponto de vista estrutural mesmo, acerca dos estereótipos. A Sim, gorda, a magra, a isso, negra, quem é crespa, quem não é, quem é do liso, quem é cacheado. E essas coisas de instituir padrões que são aceitáveis também é o que causa muito emocionalmente conflitos, tristezas, angústias dentro de nós, mulheres. Outro verdade. ponto que deve ser dito hoje, já que hoje estamos no Dia da Mulher Negra. Em Uhum. termos de autoestima, mulheres negras sabem muito bem o quanto a gente luta para se empoderar, para que nossa estética seja realmente valorizada, não é? Para que hoje eu esteja aqui assumindo o meu crespo, que ao longo da história, não é? Muitas vezes foi até motivo para constrangimento, tristeza por ouvir dizerem que não era aquele cabelo lindo, que era bom assim, que era bom assado, mas hoje eu já, nesse aspecto, pelo menos, cheguei num nível que tá bom como está. Eu sou Isso. assim, sou linda como eu sou. E assim a gente vai prosseguindo. Então, nesse aspecto também, acerca de autoestima, temos que desconstruir, e isso também tem a ver com política, Sim, porque nossos corpos e nossa estética, independente de cor, também tem a ver com ato político. Porque esses corpos são estigmatizados, estereotipados, abusados sexualmente, né? Ou seja, a mulher que está verdade. com o short curto, ou com o top, ou com não sei o quê, a culpa de ter sido vítima é porque não se deu ao respeito, é porque É, não se vestiu assim, é porque estava vestido assado. Não. Nossos corpos são propriedade nossa, nós somos livres. Desde que a gente não venha a ferir outrem, outras pessoas, nossos corpos são nossos, sejam eles como forem, né? Então, exatamente. a autoestima também entra nesse campo da representação política, que nós já estamos aqui falando, nesse aspecto de respeitar as liberdades e de desconstruir padrões daquilo que é aceitável ou não socialmente falando. Verdade, Orimar. E também essa questão que você falou aí é, como é que você falou, meu Deus? Da questão vixe, agora me... Dos corpos livres, é isso? Da Isso, nossa sim, sim, sim. autonomia em ser Sim, livre isso, é isso que fisicamente. eu ia falar. Enfim, Sim, não justifica, né? Não é justificável um assédio sexual pelo fato sim. da roupa que a mulher está vestida, né? Como eu já ouvi até outras mulheres querer justificar o fato da mulher ter sido assediada pela roupa que ela está vestida. Isso também é um ponto que a gente precisa ver que também existem mulheres que são que acabam sendo contra até as próprias mulheres, porque não enxerga que tem essa questão também, que nós mulheres temos que nos defender. Né? Então, é muito triste quando você ouve também uma mulher querer justificar, como eu já ouvi muito comentários de outras mulheres dizer assim, ah, não, mas fulana foi assediada também, ó a roupa que fulana veste. Sabe? Isso não justifica, gente. Não é nada justificável para um assédio, para um abuso sexual. Entende? Quer dizer, então, nós mulheres agora vamos ter que andar vestidas da cabeça aos pés, porque se a gente andar com qualquer outra roupa, a gente vai ser assediada e isso vai ser culpa nossa por ter acontecido o assédio, sabe? Então, tudo isso também gera problemas psicológicos grandes, porque as mulheres começam a pensar que são culpa delas o fato delas andarem vestidas da forma que elas se sentem bem, sabe? Tem uma cantora mesmo, que eu esqueci o nome dela agora, uma cantora internacional do público jovem, que ela se veste coberta da cabeça aos pés porque ela não gosta. Isso. É a Billie Ashley.
ela se veste da cabeça aos pés justamente pelo fato de não sofrer o assédio, porque ela não quer sofrer o assédio, ela não quer que as pessoas olhem para o corpo dela, que os homens olhem para ela e sintam atração, então ela se veste da cabeça aos pés, ou seja, ela está oprimida dentro dela, sabe? Então tudo isso influencia na mente das pessoas e na vida das pessoas, sabe? É triste quando a gente ouve as mulheres, próprias mulheres dizerem querer justificar certas coisas pelo fato de como andamos, do que falamos, com quem andamos. E isso não coisas que são justificadas, sabe? E a mulher, cada dia que passa, ela vem crescendo em alguns pontos e, ao mesmo tempo, ela vem sofrendo também uma rejeição, também até por outras mulheres, sabe? Que ainda existe muitas mulheres com a mente fechada de que acham que a mulher ela tem que ser aquela mulher que tem que ser do lar, que tem que cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa. Ainda existe muitas mulheres com a mente fechada nesse sentido também, que acha que as outras mulheres, pelo fato dela se empoderar, ela está querendo ser mais do que o homem, está querendo dominar o mundo, sabe? É como se as mulheres quisessem ser a cabeça. E para Mas muitas é mulheres, justo porque existe esse sistema onde existe quem oprime e quem é oprimida. sim, Então, aquele patriarcado que criou essas regras machistas para pôr nós, mulheres, em um espaço de submissão, ele não se contenta com a rebelião, com a revelação, com o querer transformar. E muitas de nós, infelizmente, também somos contaminadas, se eu assim posso sim, dizer, com essas ideias machistas. E é isso também que nós temos que ver, que esse sistema machista e patriarcal, ele se põe para colocar umas contra as outras. É isso, melhor que exista essa rivalidade justamente para que o machismo, bem como as consequências que vêm dele, prevaleçam. Não é isso? verdade. Verdade. É como eu digo isso também, Yurimar, porque eu já escutei. Eu escuto muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. E eu deixo falar. Então, tanto que eu já ouvi algumas mulheres dizerem que não, como é que pode? As mulheres hoje estão querendo dominar o mundo, está querendo ser o cabeça é o homem, e a gente não pode querer ser mais que o homem. Eu já ouvi mulheres dizerem isso, sabe? Então, infelizmente, por haver esse tipo de pensamento, acaba bloqueando o caminho das outras mulheres que já são mais empoderadas, que já são mais para frente, que lutam mesmo, que vão e bota ali a mesma cara e diz, não, eu vou lutar, eu vou combater, e seja o que Deus quiser. Mas ainda existe essas que têm esses pensamentos fechados que acaba tirando as outras mulheres para se juntar, sabe? E aí tudo isso vai influenciando para que a gente venha, em vez de ter uma crescente, a gente vai tendo uma decrescente no sentido de empoderamento feminino, né? Então é importante também a gente, eu tenho essa visão de que além do machismo que a gente também sofre repressão de outras mulheres Sim. que acha que a gente está querendo passar dos limites, né? Do limite de ser mulher. É como se existisse um limite. Não, você só pode ir até aqui, daqui você não pode subir mais, porque você vai estar ultrapassando o limite, e aí você já está errado e não pode mais, sabe? Então, é essa limitação que a gente precisa desconstruir dia após dia, através de lives como essa, entre outras, que vem discutir políticas públicas, para que as mulheres também possam entender que quanto mais unidas nós estivermos, mais a gente vai desconstruir toda essa ideologia do machismo e das mulheres também que tentam reprimir as outras mulheres, né? E isso influencia também na política, porque às vezes tem uma mulher ali que as mulheres, se elas se juntar no âmbito político, elas ocupam muitos e muitos espaços, tanto na municipal como estadual, como federal, elas conseguem ocupar. Mas por que também não conseguem? Porque além do machismo, elas sofrem também repressão de outras mulheres que não se unem no mesmo sentido, sabe? Existe toda essa questão também que dificulta também que a mulher possa chegar em um âmbito um pouco mais alto em relação à política, né? Sim, Jéssica, exatamente. E aqui, não é? Eu até trouxe uma.
paródia que eu fiz já tem um tempo, que é justamente falando, né, sobre nós, mulheres, sobre quem sou e que muitas outras de nós, muitas outras, eu creio que se sintam também representadas nessa letra, né? Que é uma paródia da música O Quereres, de Caetano Veloso. Aí eu vou aqui deixar para quem estiver aí nos assistindo. Onde veres fraqueza, eu sou guerreira, e onde pensas que é sim, eu digo não. Muito pouco descanso, pois desejo ver meus sonhos em realização. Quando pensas que sou um mero nada, mostro a minha força e o meu rojão. Se me pisas e pensas que me cala, me encoraja a ter libertação. Sou mulher de família, sou do mundo, sou de casa ou de onde eu quiser. Na Bahia, São Paulo ou Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, eu desejo só ser o que eu quiser, ter espaço, ter voz e ter razão, de cabeça erguida, ser mulher, sem dever a ninguém submissão. Ah, eu só quero viver, ah, eu só quero o amor. Onde há violência eu resisto, mesmo que eu sinta dor, digo que não. Vivo sempre a lutar no meu caminho contra o peso da discriminação. Tão difícil na vida ser mulher e ainda ter que romper padrão, lutar contra machismo e opressão, ser mulher como tu és. Eu queria viver só o amor, viver livre sem medo do amanhã, conquistar muito mais do que já sou e não ser reprimida numa prisão. E o resto da letra eu não sei onde eu coloquei, mas a mensagem é essa. Não, maravilhoso, amei. Através desse trecho aqui, né, que eu fiz essa capela, é justo que nós, eu, bem como muitas outras, a gente quer apenas ser a gente e ter o nosso espaço, ter a nossa Verdade. oportunidade, né? Ter a nossa representatividade, tanto no plano político, como foi o que a gente já vem aqui dizendo desde o início, bem como em outras áreas. Essa valorização, esse respeito, né? Essa possibilidade de não ter a nossa autoestima pisada, violada, estereotipada. E é isso, são tantas folhas aqui que eu acabei perdendo um dos trechos da paródia, mas ao vivo Não, é assim mesmo. mas eu amei, viu? Depois mande para mim. Tá bom, eu vou Amei, depois amei, ficou gravar muito lindo. direitinho, mano. Ai, Eurimar, pode deixar as suas considerações finais, né? Fique à vontade para falar aí o que você quiser. Enfim, Jéssica, não é muito obrigada por esse convite, por essa chance de estarmos aqui, não é, debatendo. Para mim é uma oportunidade de contribuir, como eu sempre digo, mas também de aprender. Isso aqui é um espaço de experiência, de trocas. Você também me ensinou muito e eu desejo que você tenha sucesso em sua trajetória, né? E que sua luta, mesmo estando no âmbito político, mas que paute também em ser uma luta suprapartidária, para além de onde você está hoje, nessa representação, nessa pré-candidatura, mas que essa luta vá bem além apenas disso. Porque é uma das coisas também que a gente tem que ter bastante cuidado é de não pegarmos as pautas racial, sobre machismo, sobre tantas outras coisas e apenas usar como um motivo, como um elemento de campanha para ocupar aquele espaço e pronto. Mas que a gente entenda que são lutas para além de questões partidárias, são lutas para que socialmente criemos uma nova sociedade, um novo espaço realmente democrático. Então, isso serve para você, para mim e para todos os outros, que não seja apenas pauta para que a gente ganhe uma visibilidade, mas que seja pauta para que a gente lute, entende? No mais,
que você seja feliz, que todos que nos assistem sejam felizes, apesar desses dias que nós estamos, né, vivendo, que são difíceis, bastante complexos, mas que não deixemos a nossa esperança morrer por dias melhores. Dias melhores virão, e é isso aí. Força principalmente para nós, mulheres, e luta para estarmos conquistando esses espaços de representatividade que também são nossos e devem ser por direito. Verdade. Pronto. Digo aqui também as minhas redes sociais. O meu Facebook, Iorimar Santana, e o meu Instagram também é Iorimar Santana. Chega lá, né, que a gente está por lá para interagir, para ter essa troca sadia de informações. É verdade. Gente, segue lá essa mulher, viu, gente? Porque eu acompanho e acho maravilhoso todas as postagens que você faz. Eu sempre que eu tenho um tempinho, eu vejo lá, né, as poesias, nossa, eu fico maravilhada. É um trabalho maravilhoso, viu? Desde já, Irma, eu agradeço muito, né, você ter aceitado o convite. Para mim foi uma imensa honra, né, poder estar aqui falando com você e a gente está discutindo um assunto que é tão importante, tão sensível, que merece uma atenção tão grande, né? E para mim foi maravilhoso. Eu aprendi muito hoje aqui, com certeza, sem dúvida, né? Porque a cada live que a gente faz, a gente vai trocando conhecimento e conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai aprimorando, né? Então, tem sido muito proveitoso, é muito gratificante, né? Agradeço também a toda a galerinha aí do Facebook que está acompanhando, né? Peço desculpa também pelos transtornos que a gente teve aí com a conexão. Faz parte, né? Ao vivo acontece essas coisas mesmo, não tem jeito. Internet cai, é chuva, mas o importante é que a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu passar a mensagem, né? Eu acredito que tudo que foi dito aqui tocou nas pessoas que estão passando por situações que a gente tocou aqui, que a gente falou, né? Então eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Eu quero deixar também, para encerrar, uma mensagem, uma frase de Paulo Freire, que eu gosto muito de citar ele, porque é um filósofo maravilhoso e que eu acompanho muito, né? Que ele fala que ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então, eu acredito que a gente, se cada vez mais a gente se manter unidas, a gente vai conseguir ocupar. Eu não digo nem conquistar, eu digo ocupar, porque é nosso direito, a gente tem esse direito. Então, a gente vai conseguir ocupar mais ainda espaços, seja na política, seja no mercado de trabalho, seja nas universidades, né? Vai ter mulheres negras também, juízas, advogadas, médicas, né? Enfim, a gente vai cada vez mais ocupar espaço porque a gente tem valor e a gente tem que provar isso, mostrar isso que a gente tem sim, e a gente deixar de ser 30%, porque a gente é a maior população. Então a gente precisa alcançar isso, né? E eu acredito que se a gente se manter unido, a gente vai conseguir sim. Então eu fico muito grata, tá? Pela participação. Obrigada também. A gente vai ter mais oportunidades, né, da gente estar trocando ideias, né, e poder se conhecer pessoalmente, que eu tenho fé que essa pandemia vai passar logo e a gente vai poder, né, estar discutindo mais sobre políticas públicas. E no mais é isso, né? Agradeço também. Já aviso aqui também, gente, que no dia 7 a gente vai estar fazendo uma live com a Flora, né, que vai excelente também, excelente. Sucesso. A gente vai estar falando aí sobre a questão da Lei Maria da Penha, até porque é a data também, né, que comemora a data da Lei Maria da Penha. Então, a gente vai estar abordando esse assunto. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais trazendo assuntos como esse para que as pessoas possam se sensibilizar em todos os sentidos, né? Para que a gente possa chegar e ocupar aquilo que a gente vem tanto almejando, né, no decorrer dos anos. Então é isso, galerinha. Agradeço a todos que estiveram presentes hoje. O link vai estar disponível para quem não pôde assistir, poder assistir depois em outro momento e a gente poder compartilhar, tá bom? Então é isso, Irmã. Muito grata mais uma vez, tá bom? Felicidades para você, sucesso. Viu? Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.